Aventureiros, Mestre JV aqui e sejam bem-vindos ao Multiverso D&D. No vídeo de hoje vamos trazer para vocês uma das criaturas mais odiosas e malignas que habitam os mundos de Dungeons and Dragons, sempre prontos para saquear e matar aquele grupo de aventureiros que estão bisbilhotando suas cavernas, os Goblins. Então prepare-se para ver muita perversidade e vem comigo. Um grupo de aventureiros está cruzando o interior de uma montanha através de uma rede de túneis e cavernas. O paladino segue liderando o grupo e também iluminando parcialmente o caminho à frente. O mago, o ranger e o bárbaro seguem logo em seguida, atentos a quaisquer perigos que possam aparecer. Infelizmente, a sua atenção não foi suficiente para mostrar que eles já estavam sendo observados. Logo ao sair do túnel, o grupo é surpreendido por uma saraivada de flechas disparadas por vários goblins que estavam esperando em uma elevação de pedras mais à frente. O paladino e o ranger são atingidos em cheio, mas o mago forma sobre si um escudo vitral de energia arcana para se defender dos ataques. Estando em clara desvantagem por conta do terreno, o paladino dá ordem de retornar para o túnel imediatamente. Porém, ao se virarem, outra horda de goblins está vindo em disparada cercando sua passagem. Presos naquela ravina e em tamanha desvantagem, a sobrevivência do grupo agora parece ser incerta. E esse foi um exemplo de encontro com goblins, nosso protagonista da aventura de hoje. O termo goblin é frequentemente utilizado em diferentes contextos, desde a literatura fantástica, jogos de RPG e diversos outros veículos de entretenimento cultural. Originalmente, um goblin é uma criatura lendária do folclore europeu, geralmente retratada como pequeno e maldoso, com aparência grotesca e traços semelhantes aos de um duende. Eles estão sempre associados a comportamentos travessos e malévolos, sendo considerado um ser que causa problemas e perturbações. Sua origem mais antiga remota também à mitologia europeia, onde essas criaturas eram descritas como habitantes de cavernas e florestas, sempre à espreita para causar confusão e caos. Ao longo dos séculos, os goblins foram retratados de diferentes maneiras, mas sempre mantendo essa essência travessa e perigosa. Eles têm uma presença marcante na cultura popular, sendo retratados em filmes, livros e jogos de videogame, entre outras formas de entretenimento. Em muitas dessas obras, os goblins são representados como vilões ou antagonistas, desempenhando papéis de criaturas nefastas e traiçoeiras. Nas obras literárias, esses pequenos seres são quase sempre retratados como mágicos e perigosos, capazes de lançar feitiços e realizar truques enganosos. Autores como Tolkien e Rowling incluíram goblins em suas sagas fantásticas, dando-lhes características únicas e intrigantes. Nos jogos de RPG, são criaturas comuns que os jogadores encontram em suas aventuras. Geralmente, os goblins são representados como inimigos de baixo nível, individualmente trazendo pouco perigo, mas que podem crescer em desafio para os personagens jogadores, devido à sua astúcia e principalmente seus números. Existe uma grande quantidade de variações dos goblins em diferentes culturas e mitologias ao redor do mundo. Por exemplo, na mitologia japonesa, os goblins são conhecidos como Tengu e possuem características únicas, como asas e narizes alongados. Essas variações enriquecem o folclore e a diversidade dessas criaturas mágicas. Os goblins são frequentemente associados a tesouros escondidos. Como seus covis quase sempre são minas abandonadas e masmorras, lugares onde essas criaturas estocam riquezas e artefatos valiosos. Além disso, os goblins são conhecidos por sua aversão à luz, preferindo a escuridão da noite e suas cavernas. Em suma, os goblins são criaturas fascinantes e enigmáticas, que despertam a imaginação e a criatividade de pessoas em diferentes formas de arte e entretenimento. Sua presença na cultura popular é um reflexo da nossa fascinação pelo desconhecido e pelo sobrenatural, tornando os goblins personagens icônicos e memoráveis. E se você está gostando do vídeo e do trabalho que é feito aqui no canal, deixe seu like para aumentar o nosso XP, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma aventura que se passa por aqui. Nos mundos de D&D, os goblins são humanoides pequenos, egoístas e de coração maligno, que vivem em cavernas, minas abandonadas, masmorras sombrias e outros ambientes desolados. Individualmente são criaturas fracas e descuidadas, mas eles sempre compensam esse fato andando em grandes, às vezes devastadoras quantidades.
Eles anseiam por poder e regularmente abusam de qualquer autoridade que tenham adquirido. Fazem parte de uma sociedade racial chamada Goblinoides, que engloba mais duas sub-raças, os Hobgoblins e os Bugbears. Maiores e mais fortes do que os Goblins, seus primos de raça gostam de intimidá-los até a submissão completa, pois os mesmos, em sua maioria, são preguiçosos e indisciplinados, fazendo deles péssimos servos, trabalhadores ou guardas. Goblins chegam à idade adulta aos 8 e vivem em média até os 60 anos de idade. São tipicamente malignos, já que só se importam com sua própria necessidade. Alguns goblins podem tender para o bem ou neutralidade, mas isso acontece muito raramente, então não espere topar com um deles e esperar gentileza. Motivados por ganância e malícia, os goblins não conseguem deixar de comemorar as poucas vezes que eles estão no controle. Eles dançam e aprontam alegremente quando a vitória é deles. Depois de terminar seus festejos, os goblins deliciam-se com o tormento de outras criaturas e abraçam todo tipo de maldade, até mesmo entre eles. Se você ver um goblin empurrando outro em uma clareira, fogueira ou em um precipício, não se espante, para eles é tudo brincadeira, muitas delas levando à morte de um deles, mas trazendo muitas risadas para todos os outros. Sua cadeia de comando se dá pelo mais forte e esperto entre eles. Um chefe goblin pode comandar um covil com dezenas de subordinados, enquanto um rei ou rainha goblin, que não é nada além de um chefe goblin glorificado, governa centenas dessas criaturas, espalhadas por diversos covis para garantir a sobrevivência de sua tribo. Mas seus reinados não costumam durar muito. Chefes goblins são depostos facilmente e muitas tribos goblins são tomadas por hobgoblins, senhores da guerra e bugbears comandantes. Como pragas, eles infestam seus covis e lugares que conquistaram, que logo enchem com alarmes designados a sinalizar designados para sinalizar a chegada de intrusos. Esses covis também são repletos de túneis apertados e tocas que criaturas de tamanho humano não podem adentrar, mas nos quais os goblins podem rastejar com facilidade, permitindo que eles fujam ou deem a volta para surpreender seus inimigos, tornando uma tarefa extremamente difícil para grupos de aventureiros a exploração desses lugares. Os goblins possuem uma afinidade com ratos e lobos, criando-os para servir como companheiros e montarias respectivamente. Geralmente seu chefe ou comandante irá cavalgar um grande lobo branco ou acinzentado. Como ratos, os goblins evitam a luz do sol e dormem no subterrâneo durante o dia. Como lobos, eles caçam em matilhas, se tornam mais ousadas pela quantidade, usando táticas para atacar e correr. Todos os goblins são adoradores de Maglubiet, o todo-poderoso Senhor das Profundezas e da Escuridão. Esse seria o grande deus dos goblinoides, idealizado pela maioria dos goblins como um goblin guerreiro de 3,5 metros de altura, com pele negra e com chamas emergindo de seus olhos. Ele é venerado não por adoração, e sim por medo, pois em sua religião, os goblins acreditam que quando morrem em batalha, seu espírito se junta às fileiras dos exércitos de Maglubiet, no plano de Aqueronte. Esse é um privilégio que a maioria dos goblins abominam, temendo a tirania eterna do Todo-Poderoso, temendo ainda mais do que a própria morte. Partindo para suas características, um goblin seria um humanoide pequeno, neutro e mau. Sua classe de armadura seria o 15 e seus pontos de vida estariam entre 7 a 10 pontos de vida, tendo 9 metros de deslocamento. Como perícia, eles possuem um bônus de mais 6 em furtividade, possuem visão no escuro de até 18 metros e 9 pontos em sua percepção passiva, conseguem falar o idioma comum e o Goblin. Seus valores de habilidade são distribuídos em 8 em força, 14 em destreza, 10 em constituição, 10 em inteligência, 8 em sabedoria e 8 em carisma. Em suas ações, os Goblins podem realizar um ataque por turno, com a sua cimitarra ou então com seu arco curto. No ataque corpo a corpo, eles possuem mais 4 para atingir o alcance de 1,5 metro, um alvo e com acerto causam 1d6 de dano mais 2 de dano cortante. Com um arco curto, sendo um ataque à distância, eles possuem também mais 4 para atingir uma distância de 24 a no máximo 96 metros, um alvo e acertando, causando 1d6 de dano mais 2 de dano perfurante. Eles também possuem uma habilidade chamada Escapada Ágil, onde o Goblin pode realizar a sua ação de desengajar
ou esconder-se como uma ação bônus em cada um dos seus turnos. Mesmo seu nível de desafio sendo 1/4, some isso ao fato de que essas criaturinhas geralmente andam em bandos de 2d6 indivíduos e comandados por um chefe Goblin, o qual possui classe de armadura 17, de 21 a 30 pontos de vida, pode se deslocar 9 metros também, possui força 10, destreza 14, constituição 10, inteligência 10, sabedoria 8 e carisma 10. E além de todas as habilidades que um Goblin possui, eles podem realizar 2 ataques com sua cimitarra, sendo que o segundo ataque possui desvantagem. Ele também possui um movimento de reação, chamado redirecionar o ataque, onde sempre que uma criatura que o Goblin possa ver o escolhe para atacar, ele pode escolher um outro Goblin que esteja até 1,5 m dele e os dois trocam de lugar, fazendo com que o Goblin escolhido se torne alvo do ataque no lugar do chefe Goblin. Uma habilidade bem traiçoeira, digna da reputação dessa criatura. Bom, aventureiros, é isso. Nossa jornada de hoje nos leva até aqui. Deixe nos comentários o que você achou dos Goblins e também a sua sugestão de monstro, para que esse seja apresentado aqui numa próxima aventura. Não se esqueça de curtir e compartilhar, e se você ainda não é inscrito, se inscreve agora para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Se você tiver alguma crítica, dúvida ou então sugestão, você pode enviar para multiversodid@gmail.com. Mestre JV se despede por aqui. Até a próxima aventura.